Boa tarde, estamos recomeçando aqui com o Bloco Cripto, depois de uma pausa que a gente fez durante o período da Copa do Mundo. E hoje tenho o prazer de receber aqui como convidado Fernando Urit, especialista do Grupo XP Investimentos, para a gente falar um pouquinho sobre as movimentações mais recentes do mercado e principalmente para a gente poder debater um pouco as perspectivas e orientar, né, o investidor em relação às melhores práticas, né, e como que ele deve se posicionar nesse momento do mercado de criptoativos. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Tudo bom, Safiri? Tudo ótimo. Fernando, a gente percebeu aí uma reação, né, muito forte do preço nos últimos dias. Eu queria entender e debater com você um pouquinho quais poderiam ser as possíveis causas que impulsionaram esse movimento. Sim. E principalmente se você enxerga que isso tem gás para ir até onde, né? Se é que tem gás. Essa é a pergunta que todo mundo quer responder, né? Que é a resposta de $1 trilhão. É difícil dizer ainda nesse momento. A gente vinha conversando antes do programa, né, que o que eu vejo agora é que depois daquele gás que tivemos no fim do ano passado e que batemos recordes não apenas de preço, mas também de volume, no mundo inteiro e no Brasil, idem, o que a gente viu nos últimos meses, talvez 2, 3 meses, é que o volume ele tem sido muito baixo, mas com alguns surtos de volume e que tem assim, impulsionado o preço, seja para baixo ou para cima, de uma forma muito relevante. E isso tem sido uma constante, pelo menos no último mês, com certeza. Algum dia da semana dá um surto de volume e uma pancada para cima, e que foi agora, nessa semana. A gente sempre busca entender quais são os fatores, né? Esse, como é um mercado que o sentimento no curto prazo ele acaba afetando bastante o preço, tivemos algumas notícias positivas ou especulações. Acho que foi a notícia na semana passada da Coinbase, que estaria estudando listar algumas moedas, e nessa semana que a Coinbase poderia estar recebendo uma autorização da SEC para listar valor mobiliário, e aí poderia entrar até outras criptomoedas, mas depois já foi desmentido. E da BlackRock também, que é uma das maiores gestoras do planeta, que também estaria montando uma mesa de trading de criptomoedas. Essas são as notícias que eu vi que poderiam ter impactado o mercado. Não sei que outras você pode também trazer para a gente aí que acha que contribuiu para esse movimento de curto prazo. Eu acho que além disso que você mencionou, teve o comunicado preliminar, né, do grupo de estudos do G20, que se mostrou, na verdade, foi uma não notícia, né? Foi, de certa forma, todo o tom do comunicado muito previsível e antecipado por quem está acompanhando mais de perto, né? Dizendo que, por hora, os criptoativos não representam um risco para a economia popular e que a principal preocupação deles é com lavagem de dinheiro e financiamento de atividades ilícitas. É o discurso que a gente já está cansado de ouvir. Que a gente está cansado de ouvir. Mas a minha percepção é que nesse mercado particularmente, né, em alguns momentos, essas notícias elas acabam tendo uma reação muito fora do real peso que elas deveriam ter, né? E o que me deixa, de certa forma, intrigado é que em dados momentos você tem notícias muito mais significativas que não impactam no preço, e em outras coisas que seriam triviais acabam depois servindo como justificativas para uma narrativa posteriori da reação do preço, né? Mas eu acho que, no geral, o viés é muito positivo, né? Eu acho que, principalmente, o movimento desse ano é o movimento da criação dos veículos, né? Como a gente também tinha comentado anteriormente, os últimos ciclos de alta do Bitcoin, eles foram alimentados por investidores de varejo, né? Isso é claro. Especialmente no fim do ano passado. E agora, esse ano, o que a gente tem visto são avanços na construção de veículos para capital institucional poder entrar para o mercado. E aí a pergunta que eu te faço é se assim, uma vez tendo os veículos, você está comprado na narrativa de que o capital institucional tem apetite por exposição em cripto, ou você acha que isso vai ter um efeito marginal, não tão impactante assim? Eu acho que sim. Eu acho que o investidor institucional, sem dúvida, que espera os mecanismos que ele já está mais familiarizado, né? Porque realmente um dos entraves que eu vejo para investidor tradicional entrar nesse mercado é toda essa questão de custódia, ativo que pode ser armazenado por conta própria. Isso requer aprendizado, é um pouco complicado, e quem apenas olha como um ativo alternativo no seu portfólio diversificado, não quer ter essa dor de cabeça. Então, esses instrumentos como o ETF, que agora teve o comunicado da CBOE, que já tem os futuros da CBOE,
que é a Chicago Board and Options Exchange, e que talvez eles já fizeram o arquivamento do pedido do ETF, e junto com outras entidades, depois você comenta. Sem dúvida que isso pode trazer mais gente para esse mercado. A grande questão é em que momento que isso pode repercutir no preço, aquilo que você falou. Isso é um movimento importante? Isso repercute no preço quando? É difícil saber. A gente tem as datas 10 a 15 de agosto, que é o período de comentários, recebimento de comentários pela SEC. E depois, se for aprovado, começaria a negociar no primeiro trimestre do ano que vem. Acho que isso pode movimentar o mercado e ter uma repercussão no preço. Exatamente quando, difícil dizer. O que para mim reforço o que eu falei antes, que agora esse preço no patamar que está agora é uma correção de cerca de 65% da máxima lá de quase 20 mil dólares em dezembro. Eu ainda não me sinto tão tranquilo ao ponto de achar que achamos o piso e esse preço se estabiliza, está se consolidando. Justamente porque acho que os volumes ainda estão muito erráticos. Esse problema, volume baixo de negociação nas exchanges e às vezes alguns surtos numa semana e joga o preço para cima ou para baixo, não me deixa ainda tão confortável a ponto de dizer, acho que está num patamar onde poderíamos dizer esse é o piso. Ainda não diria que é isso. Tá, eu tenho uma opinião ligeiramente diferente. Eu acho que eu enxergo aí os 6 mil dólares como um piso, de certa forma, bastante consistente. 6 mil dólares. Porque ele foi testado inúmeras vezes nos últimos 2 meses e ele sempre repicou rápido. E você tem um outro fator que aí é uma tese que é bastante debatida e contestável, que os 6 mil dólares é mais ou menos o custo de produção. É o break-even dos mineradores. Então... Não, só para corrigir, aí eu concordo com você. Eu não me sinto confortável, talvez, nesse patamar atual agora de 7.500, se ele vai se sustentar nos próximos meses. Perfeito. Porque o que acontece, né? Até explicando para quem estiver assistindo a gente, a produção do Bitcoin, né? Se é que a gente pode dizer assim, né? Mas o mecanismo que gera as novas moedas, ela é o que a gente chama de mineração, que são os responsáveis por fazer o investimento em capital e por também custear o funcionamento dessas infraestruturas que valida as transações da rede, né? E essa rede funciona de forma aberta, então todo o tempo você tem novos mineradores entrando e outros mineradores que estão desligando as suas máquinas. O que a gente tem observado ao longo de 2018? Apesar do preço ter caído, como o Fernando colocou aí, quase 65%, o hash rate, que a gente chama, né, que é a capacidade de processamento dedicada para a rede, tem crescido. Em alguns momentos ela diminui, mas nada substancial em relação ao preço. E aí é uma relação bastante prática, né? Dificilmente você vai ter uma atividade econômica que exige tanto investimento, sustentando um capex, que a gente chama, né, que é o investimento em novas máquinas e renovação do maquinário, sem que isso esteja dando um retorno positivo do ponto de vista econômico. E a gente está nesse momento agora, né? Os mineradores continuam investindo, né? Você tem aí um ciclo de entrega de novas máquinas quase que constante, mesmo com o mercado indo para baixo. E aí, conversando com alguns desses mineradores, o que a gente notou, eu particularmente notei, é uma diferença de que anteriormente, principalmente até final do ano passado, boa parte desses mineradores vendia no mercado única e exclusivamente o necessário para sustentar os custos correntes. E o que eu tenho observado, o que tem se observado esse ano é que o comportamento mudou. Muitos deles têm vendido praticamente tudo que tem sido produzido. Então você gera aí, de certa forma, uma pressão maior na ponta vendedora. E aí, como você comentou, os volumes têm sido constantemente mais baixos do que o volume histórico. Você tem ali uma ponta compradora que não tem respondido esse fluxo adicional dos vendedores. Isso explica boa parte desse movimento do preço ao longo do ano. E aí agora é esperar, né? Como que a gente vai... Se essa tendência de fato vai se confirmar, eu acredito que sim. Eu acho que rompendo os 6.800 dólares, que era uma resistência bastante importante, o preço tem aí espaço para continuar subindo, mas, de novo, né? Como a gente sempre fala, é um mercado bastante volátil e coisas que não estão no modelo de ninguém acabam influenciando muito, né? O que eu achei interessante de um dado divulgado nessa semana pela Grayscale Investments, que é uma das principais gestoras e já tem alguns fundos de criptomoedas, começaram com o GBTC de Bitcoin, depois com Ethereum Classic, Zcash. E um dos dados que eles reportaram no relatório dos 6 meses, primeiro semestre de 2018, é que de todos os investidores deles,
56% eram investidores institucionais. Então, realmente, a reforçando essa tese que esse dinheiro está entrando no mercado e está olhando. Acho que esse é um dado importante, porque a gente começa a ver, e isso começa a se consolidar, a ideia de que o perfil de investidor também começa a se ampliar. Não apenas o varejo, o mais afeito a risco, mas também um investidor tradicional, olhando por uma ótica de diversificação, começa a incorporar esse tipo de ativo no seu portfólio. Eu vi com muito bons olhos essa confirmação de que era uma tese, agora pelo menos tem um dado suportando também esse viés de investidores institucionais. Legal. Um outro tema que sempre vem à tona aí quando a gente vai discutir o comportamento do preço é a influência ou não, né, dos contratos futuros na relação do preço. Qual que é a sua opinião a respeito? Ainda também, o contrato futuro, ele ainda não tem uma liquidez tão grande. Assim, a gente vê, comparando o mercado futuro hoje em cripto, são praticamente 3 ou 4 localidades onde se pode negociar futuro. No tradicional, a CMI e o CBOE, que são os contratos tradicionais e começaram a negociar em dezembro, mas que o lote mínimo é muito grande também, e é por conta disso acaba restringindo mais investidores. E aí a BitMEX, que é a principal, e a Bitfinex, que não sei se ainda continua com um pouco de futuro, mas o principal hoje é disparado a BitMEX. Sem dúvida que tem uma influência, especialmente para o mercado tradicional. Mas como esse dinheiro ainda não entrou em peso, acho que eles também não conseguem aproveitar tanto a possibilidade de redear a posição, porque acho que as posições não estão tão relevantes assim. Então, acho que tem influência talvez no todo de longo prazo. No curto prazo, não vejo tendo muita influência nos volumes. Não sei se você compartilha dessa ótica. Não, eu concordo. Eu acho que os volumes ainda não são suficientes para influenciar o preço, apesar de a gente ter registrado aí no último mês o recorde no volume de negociação, né? Sim. Nas duas. Então, eles vêm crescendo. Eles vêm crescendo. Então, a tendência é de um aumento dessa influência. Mas eu acho que acaba que, no fim, acaba influenciando muito mais as expectativas do que o preço propriamente dito, né? E aí isso acaba impactando, mas não diretamente, né? Eu ainda acredito que o Bitcoin tem ainda essa característica de ter uma correlação menor com os ativos convencionais do que quase tudo que a gente tem hoje disponível para negociar. Concordo. Mas também é uma tendência, eu acredito que essa correlação tende a aumentar à medida que esses instrumentos vão entrando no mercado e que o dinheiro institucional começa a operar com mais frequência. Você concorda? Sem dúvida. Acho que a correlação quase inexistente, seja positiva ou negativa, é justamente porque ainda um mercado, querendo ou não, ainda incipiente. Então, os volumes já são mais baixos e não tem se verificado essa correlação. Mas à medida que isso aumenta e vai entrando mais nos portfólios dos investidores, eu concordo, essa correlação ela vai começar a aparecer de alguma forma. Vai ser o ativo de proteção contra a crise, que é tipo o ouro, a hora que temos confiança na economia não é tão buscado, quando há mais uma incerteza com os rumos, uma estabilidade financeira pode ser mais buscado como ativo de proteção. Eu olho muito por essa ótica e acho que é bem possível, mas nesse momento nem essa correlação a gente consegue verificar ainda. Maravilha. Um outro tema também, como que você enxerga aí o funcionamento dos mercados de balcão, né, as famosas chamadas negociações OTC, e a influência que isso tem tido dentro desse ecossistema como um todo? O ruim do mercado de balcão é que a gente não tem muitos dados palpáveis. A gente sabe que ele é muito relevante. Você acha que ele é maior do que o negociado nas bolsas? Eu tendo a acreditar que sim. É uma boa pergunta. Eu não me surpreenderia, porque realmente a gente vê aí muito de relatos ou de exchanges ou algum dado que já tenha sido divulgado, ou dos exchanges que a gente conhece, que realmente a negociação por OTC é muito relevante. Eu não me surpreenderia se fosse maior mesmo o dado de balcão comparado ao livro de ofertas ali. Agora vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade local, né? Do ponto de vista de uma tese de investimento, assim, como que você diferenciaria um investidor brasileiro, né, uma alocação que seria interessante para um investidor brasileiro em relação a um investidor que tem acesso a outros tipos de ativos, que tem a sua vida baseada em ativos, em moedas mais confiáveis do que o real? Você acha que é mais ou menos necessário do que um americano, por exemplo, um brasileiro pensar em ter cripto? É uma boa pergunta. Olha, eu acho que em países como o Brasil, que não tem um histórico de moeda confiável, de inflação acima da média, eu acho que essa tese tem mais apelo, a tese
de um ativo como o Bitcoin, ou as criptomoedas. Acho que tem mais apelo, sim, do que um país já estabelecido. E aí, se a gente for para piores, em economias que estão numa situação pior ainda, tipo Argentina ou Venezuela, que deu uma catástrofe total, ainda mais. Então, sem dúvida, acho que eu vejo essa correlação. Assim, os países que estão financeiramente mais estáveis, esse apelo de ativo alternativo como criptomoeda num portfólio diversificado, ele é menor, tende a ser menor que em outros países. Isso eu afirmaria, assim. Uhum. Eu concordo com você e eu acho que no curto prazo isso tem um apelo ainda maior, né? A gente sabe aí que a gente está em vias de entrar num período de maior turbulência. Sem dúvida, acho que continua, acho que é bem por esse lado. E o dólar é um proxy disso, né, no Brasil, então caso a gente tenha aí uma escalada do câmbio, eu já tenho batido um pouco nessa tecla, o Bitcoin no Brasil ele tem, de certa forma, esse colchão, né? Eventualmente você tem quedas mais drásticas no valor em dólar, e aí quando o câmbio tende a se apreciar no Brasil, ele de certa forma amortece uma eventual queda, né? Perfeitamente, eu tinha até me esqueci de falar isso, mas realmente para quem não vive num país de moeda forte como o dólar e está aqui no Brasil, o Bitcoin ele é precificado em dólar, então você acaba tendo também essa exposição cambial, você tem o seu hedge cambial natural tendo o Bitcoin, e nesse momento que a gente está vendo o dólar no mundo se fortalecendo, aqui internamente com as incertezas políticas e a volatilidade cambial, sem dúvida que pode ser um hedge adicional para quem tem criptomoedas. E aí pegando o gancho disso, né, talvez a gente viva uma onda de um pouco mais de turbulência geopolítica, né, com os últimos acontecimentos. Em outros momentos, aí é contestável, né? A gente, de certa forma, não sabe se foi coincidência ou se de fato impactou. Mas você acha que todas essas sinalizações de uma intensificação de guerra comercial e tensões geopolíticas variadas podem impactar o preço? É difícil dizer. Olhando o cenário macro monetário mundial, é um momento que, desde a crise financeira, de muita incerteza e instabilidade. A gente vê os Estados Unidos numa ótica de, em teoria, seguir com a subida, a elevação dos juros e reduzir o seu balanço, desfazer de todos os ativos que foram comprados lá depois da crise de 2008, nas rodadas de quantitative easing, o afrouxamento monetário. Mas isso é ainda algo incerto se realmente vai poder ser levado a cabo na magnitude que eles precisam fazer, porque pode trazer turbulência para o mercado. Uhum. Do outro lado do mundo, ou do outro lado do Atlântico, temos o Banco Central Europeu, que também começou a diminuir as suas compras de afrouxamento quantitativo, mas ainda assim segue expandindo o seu balanço. Então a gente tem essas abordagens dos bancos centrais, talvez discrepantes, eu diria até mais em retórica do que na prática. Porque não sabemos se realmente o Banco Central americano, o Federal Reserve, vai conseguir se desfazer dos ativos como ele diz que vai fazer. Acho que é um cenário que traz instabilidade, e aí toda a retórica ou concreta de guerra comercial, isso realmente traz mais turbulência para o cenário. E pode repercutir positivamente para a cripto, sim. Essa para mim acho que é uma das grandes perguntas a serem respondidas nos próximos meses, né? Como não só o Bitcoin, mas os ativos de risco em geral vão reagir eventualmente para um ciclo de liquidez mais reduzida, né? Porque desde que o Bitcoin se inicia lá em 2009, a gente vive aí um ciclo de expansão monetária sem precedentes, né? Então nunca houve tanta liquidez disponível, e isso impactou ativos de risco de forma positiva no mundo todo, né? Quando você vê uma empresa como a Amazon aí dando 57% de valorização em 2018 e outros vários exemplos que a gente pode coletar aí, a gente percebe que isso não necessariamente é um fundamento intrínseco daquele determinado ativo, né? Sim. É aquele ativo, de certa forma, surfando a maré positiva. E agora nós vamos entender quem de fato tem substância, né? Realmente é um cenário que pode ser adverso e concordo. Como isso vai repercutir na classe de criptoativos, é preciso aguardar para ver. Eu tendo a crer que não repercutiria de forma tão intensa numa redução de liquidez mundial mercado, né? Pelo tamanho do mercado. Por ser ainda um ativo que, querendo ou não, o conhecimento médio, assim, ele ainda é muito baixo. Sim. Ontem tivemos 2 audiências no Senado americano, em 2 comitês separados, um comitê de agricultura e outro de serviços financeiros,
E aí você vê como o conhecimento dos deputados, dos congressistas, ainda é muito raso. E por quê, né? Foi debatido no Comitê de Agricultura, né? Exato. Cargas d'água. Então, ainda a gente vê que isso reflete um pouco a média da população. Então, achar que a confiança e o entendimento que a gente já tem nesses ativos, que isso já está assim, permeado e difuso, não é o caso. Então, acho que talvez mesmo num cenário de aperto de liquidez, talvez isso não repercuta de forma negativa nessa classe de ativos. Uhum. Continuando um pouquinho, como que você está enxergando o mercado brasileiro nesse momento? As próprias movimentações, o volume aqui também se reduziu, né? Também, sem dúvida. Ano passado a gente viu picos em dezembro e janeiro de cerca de 150 milhões de reais dia. Em alguns dias tivemos 200 milhões de reais por dia. Hoje está na faixa de 25, 30, algum pico de 50 tivemos nessa semana, mas realmente o volume reduziu bastante. Acho que é também um momento de essa ressaca do mercado acaba depurando um pouco e quem fez o dever de casa, na minha ótica, aproveitou essa febre que tivemos para entender, estudar, analisar a fundo, talvez enxergue esse momento como uma porta de entrada, como a gente já vem falando há alguns meses. Quem apenas estava na onda do vamos ganhar dinheiro fácil e entrou lá nas máximas, se machucou e está colhendo prejuízos, infelizmente. E no cenário nacional, acho que tivemos uma enxurrada de novos players no mercado, muitas exchanges abriram no mercado e no longo prazo, no médio prazo, eu não vejo espaço para tantas exchanges assim, porque não adianta, liquidez atrai liquidez. Então acho que a última contagem que a gente viu era cerca de 30 exchanges diferentes. Não faz sentido ter tantos players assim para negociação de um ativo, né? Uhum. Agora já encaminhando para o final, Fernando, eu sei que você não gosta muito disso, mas eu vou te colocar nessa roubada, assim, um chute ou um call pro preço aí para o final do ano. Difícil realmente essa é a roubada. Olha, dado a alta muito expressiva que tivemos no ano passado, dado outros períodos de alta e correção que tivemos em 2013, 14, 15 e até antes, para mim esse patamar, ficando num preço estável, eu já estaria mais do que satisfeito. Para mim, se manter nesses 6.500, eu acho que é um preço já razoável e eu não faria previsão acima disso, porque acho que o mercado ainda assim está sendo depurado nesse momento. Tá, eu tenho uma opinião que depende muito desses próximos eventos, né? Caso a gente tenha uma sinalização positiva aí em agosto desse ETF, eu acho que pode ter uma onda de antecipação por parte do mercado. E aí, como eu já coloquei para os assinantes do Crypto Insights, eu não descartaria a possibilidade de a gente testar novamente as máximas de 2017, mas aí mais para o final do ano, né? Eu acho que diferente do que a gente viu no ano passado, onde a gente teve ali uma escalada muito rápida, eu acho que esse processo tende a ser um pouco mais gradativo. Mas principalmente considerando aí um câmbio em torno de R$4, eu acho que não é de se desprezar a possibilidade de a gente voltar a ter o Bitcoin sendo negociado no Brasil em torno dos 70 mil, que daria aí mais de 100% de upside em relação aos valores atuais. Mas sempre condicionando a esses eventos, né? Como você falou, realmente quando a gente coloca o fator câmbio no Brasil, isso pode repercutir ainda mais positivamente se tivermos ainda mais instabilidade cambial. Maravilha. Bom, gente, por hoje é só. Fica o convite para vocês assinarem o relatório Crypto Insights, onde vocês vão receber análises exclusivas, não só sobre Bitcoin, como também em relação aos principais outros criptoativos em negociação. E dizer que o Bloco Cripto retorna na semana que vem, todas as terças-feiras, a partir das 2h15 aqui na Infomoney TV. Boa tarde, até a próxima semana.